Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez é um prazer estar aqui lecionando mais uma aula da EBJ, Escola Bíblica dos Juvenis. Hoje estou com novidade, hoje eu estou caminhando, até mudei de lugar aqui, estou com minha bancada pelo menos com 2 comentaristas, um professor comentarista excelente. Eu vou começar pelo comentarista Matheus, amém, Matheus? Amém. Hoje nós estamos no estilo EBP em Foco, né? O pastor Elias deu essa autoridade para nós aí, mas estamos mais uma vez aqui para falar sobre a lição 11, os evangelistas. Uma lição muito boa, ela vai ser um pouco extensa assim, de tópicos diferentes da passada, abençoadíssima. Amém, Mário? Professor Mário? Como o Matheus falou, a importância, desse cargo que muitas das vezes não é citado, muitas das vezes na nossa igreja, o evangelista. Vamos comparar como é que é esse cargo, como são as funções, como abrange esse ministério. Amém. Amém, querido. Temos a responsabilidade hoje, bancada, de mostrar um pouco sobre o que é ser evangelista e o que é ser missionário. A aula abençoada, a lição 10, o professor Mike e o comentarista Matheus estavam na banca, aula abençoadíssima. Deus tem nos abençoado. Nós vamos começar como de praxe, mandar um alô para umas pessoas que deixam sempre seu inscrito, que sempre tem nos acompanhado. Querido, eu quero mandar um alô especial para o professor Jefferson. Professor, muito obrigado. Aqueles áudios, os áudios no WhatsApp me edificaram muito. Eu quero agradecer. Continue nesse projeto, continue nessa força e não esqueça dos meus estudos. Pastor Elias, que hoje aqui eu tomei o lugar dele, estou aqui sentado hoje aqui, estou até tomando água na xícara dele, isso é uma benção. E também tem uma pessoa que vem sempre nos acompanhando, é o Evanilson, Ele vai se lembrar de novo que sempre ele tem nos acompanhado e eu nunca agradeci ele, então estou te agradecendo, meu irmão Evanilson. Deus te abençoe e que continue a nos abençoar com seu inscreve ali, com a sua visualização, é muito importante. Nós vamos começar com a nossa introdução. Eu separei no início aqui os tópicos, mas eu perdi a sequência aqui, então eu vou começar com a introdução com o professor Mike. Amém. Amém? Introdução. Há líderes na igreja que possuem uma graça especial de Deus para tornar tudo o que eles fazem mais acessível. É de fácil compreensão àqueles que estão ao redor. O ministério dos evangelistas em o Novo Testamento parece ser um tipo de liderança como esta. Nessa lição, pensaremos sobre a missão do evangelista como um líder na igreja primitiva, bem como em seus equivalentes na igreja local hoje, os missionários. É importante destacar, isso é muito importante. Eu quero já começar a fazer a definição do que é ser missionário e o que é ser evangelista. Temos que entender, eu dei até uma definição, estava conversando com o pastor Elias, minha definição na verdade foi errada, mas ele me deu uma definição, a gente estudando um pouquinho mais, e ele me disse e eu vou repassar o que eu estudei juntamente com ele. Missionário, ele não tem um lugar fixo. Nós temos que entender isso, que o chamado missionário não ter um lugar fixo. Ele fica aqui, ele monta, até a definição que eu dei, monta uma aldeia de cristãos, vai para outra, e isso é ser missionário. Evangelista, na verdade, já muda um pouco. Evangelista, ele tem um local próprio, ele é designado a um lugar, então ele fica ali, evangelista e missionário, essa é a definição. Alguém quer falar alguma coisa da minha bancada? Não, amém? Eu já vou entrar no tópico 1 com o comentarista Matheus, amém? Amém. Tópico 1. O evangelista no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento possui uma série de nomenclaturas para as lideranças que, por vezes, misturam aquilo que seria uma designação oficial de cargo e a definição de uma vocação. O evangelista parece um destes exemplos clássicos. Apenas em 3 textos o termo evangelista aparece na Bíblia. Em Atos e 2 Timóteo, o termo refere-se à designação que determinados líderes, Filipe e Timóteo, recebiam na comunidade. Já em Efésios,
trata-se de um dos dons ministeriais doado por Deus à igreja para o desenvolvimento do seu reino na terra. Ao que parece, o evangelista seria aquele líder envolvido integral e exclusivamente com o anúncio do evangelho, aqueles que ainda não tiveram acesso à mensagem. Equivaleria assim ao que denominamos hoje de plantador de igrejas, ou seja, aquele líder que tem como missão principal tornar Cristo conhecido em uma localidade, estabelecer uma comunidade cristã, formar uma liderança local e depois de fim do ciclo migrar para outra localidade e começar tudo novamente. Graças a Deus que ainda há líderes assim, homens e mulheres desprovidos de projetos de poder ou de perpetuação do governo, os quais alegremente passam suas vidas inteiras reiniciando do zero, em novas localidades, os seus ministérios. Estes santos líderes não possuem instituições ou estrutura, muito menos riquezas pessoais pelas quais brigarem. O tesouro deles são pessoas que, através das escrituras, são conduzidas a Cristo. E é importante ressaltar, eu vi a sua revista bem marcada, eu já dei um salto aí na sua revista, estou vendo ela bem marcada. Eu vou até passar pro Matheus, que com certeza ele vai comentar alguma coisa, ele ressaltou alguns pontos ali, Matheus, amém? Igual, só o professor Jonathan, nós estávamos conversando com o pastor Elias, o professor Jonathan, nós debatemos um pouco essa diferença do missionário e do evangelista, né? E aqui você vê bem claro que o evangelista, ele vem para um lugar, deixa sua congregação, monta uma igreja, monta uma instituição e sai, e vai recomeçar do zero. O missionário não, o missionário prega a palavra, não necessariamente monta uma instituição ali ou uma igreja e sai para outro lugar. Não é algo repetitivo, mas é algo para focar nessa lição, que os evangelistas também é uma vocação divina e um dom ministerial que Deus dá para a igreja. Não é só se intitular evangelista, e sim um dom espiritual, uma vocação divina. Mike, quer comentar alguma coisa, Mike? A gente vê como esse ministério do evangelista hoje, ele não é muito conhecido e as pessoas às vezes se consideram como evangelistas, mas ficam, presas em uma só igreja e não vai pregar o evangelho em outros locais. Então o evangelista foi como o Matheus falou aqui, ele é um plantador de igrejas. Ele vai para um local, planta uma igreja, estabeleceu ali a liderança, ele vai para outra localidade. E o foco do evangelista, a gente tem que lembrar, a Bíblia nos ensina muito bem claro, que o foco é as almas. A pessoa que quer ser evangelista hoje, ele não preocupa com a sua condição financeira. O maior tesouro dele, como a lição está falando aqui, é as almas. Muito bem colocado, professor Mike. Deus abençoe. Temos que entender, querido, que ser chamado por Deus, ser vocacionado por Deus, é diferente de status. Vocês vão de concordar comigo que independente de... eu até debati um pouquinho com o professor Elias, que eu brinquei com ele, falei, questão de cargo, e ele falou, moço, não é questão de cargo, é questão de vocação. A pessoa que é chamada, aquele desígnio, ela é chamada e pronto, não há como, na verdade, discutir essa questão. Se é vocacionado por Deus, é vocacionado. E falamos nas lições anteriores que quando uma pessoa é vocacionada por Deus, o povo logo entende que ela é vocacionada por Deus. O pessoal entende e reconhece que ela é vocacionada por Deus. Efésios 4:11, Mateus. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Foi tudo lição nossa, né? Nós falamos de apóstolos, falamos de profetas, evangelistas e vamos falar mais pra frente sobre pastores também, né? E engraçado que você falando sobre isso que evangelista é um cargo. O que mais acontece hoje é pessoas colocando isso como cargo, evangelistas, pastores e doutores como cargo, né? Auto se intitula, como eu estava falando, mas aí te pergunta, você quer ser pastor, Mike? Aí você não é pastor, né? Só Deus sabe, só Deus que tem esse poder de chamar e de
vocacionar e de capacitar essa pessoa para ser evangelista. E na verdade nós não entendemos esse chamado, porque a questão de cargo aí, querido, nós falamos muito, durante o decorrer desse trimestre, nós estamos batendo muito na tecla que temos que entender o que é ser um líder vocacionado por Deus e o que é ser um líder apenas por ser um líder, apenas por ser mais um líder. Hoje, sempre gostamos de fazer nossas aulas antes de qualquer gravação, gostamos de bater um papo aqui entre a bancada e hoje nós estávamos falando até isso. O professor Mike ressaltou um ponto muito importante. Eu queria que você repetisse, professor Mike. O que eu deixar de discussão aqui é o seguinte: como hoje as pessoas estão pregando o evangelho de uma forma tão mundana, Jonathan. Às vezes você vê uma igreja, ela coloca um ringue de UFC dentro da igreja para atrair os jovens. Ou então coloca uma boate dentro da igreja para atrair os jovens. Eles pegam coisas do mundo e colocam dentro da igreja. Aí pega aquele versículo, mas não tem problema não. Paulo pregou lá um tolo para ganhar dos tolos. Então eu queria discutir com vocês aqui nessa bancada até que ponto a gente pode influenciar as pessoas dessa forma. Já respondendo essa pergunta, na nossa lição nós debatemos isso. Você vai lá para trás, nós debatemos isso. O que é novidade? O pastor hoje em dia, o líder hoje em dia tem que trazer novidade para a igreja, porque a geração vai se renovando e vai criando coisas novas, mas não colocando as coisas do mundo na igreja. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas estão achando que novidade é coisa do mundo. Aí o que era para nós sermos influência deixou de ser. Eles estão sendo a influência e nós estamos trazendo essas coisas dele para a igreja. E isso está muito errado. A gente tem que se renovar cada dia mais, mas dentro da palavra de Deus nós não precisamos dessa coisa. Nós vamos se alimentar carnalmente, vai ser coisas passageiras essas coisas. Não vai ser coisas espirituais que vão levar nós para perto de Deus. E sem falar também que quando a pessoa entra no evangelho desse, a pessoa não se converte. Sim, a pessoa permanece com seus hábitos mundanos e não muda. Porque ela vai viver de um momento ali também, né? Ela vai viver só ela vai achar legalzinho aquilo ali e não vai se enraizar na palavra e não vai ficar ali forte na fé. Fica um crente carnal, né? Nós vemos uma grande função do evangelista essa, justamente sustentar que as ovelhas criem raízes, que não fique assim voando, né? Parecendo que tem asa voando no pasto. Eu acho que assim, um dos principais focos do evangelista, e nós falamos também na lição, é deixar pessoas líderes para ficar lá na instituição, porque ele, como ele é um evangelista, talvez hoje nas igrejas não seja tão claro assim, o papel de um evangelista. Talvez mistura ali com um presbítero, um evangelista, não é tão separado assim na igreja. Mas aqui a nossa lição vai trazer muito bem a definição. E o evangelista, o principal foco do evangelista é deixar líderes, porque já que ele vai pregar a palavra e sair para outro lugar para abrir outra instituição, para pregar a palavra de Deus, ele tem que deixar o papel e tem que ser uma boa influência para fazer isso, né? Ele deixava Timóteo, deixava essas pessoas assim. Amém. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais na frente da lição, vamos ver algumas características do evangelista, porque também temos que entender, hoje falando sobre evangelista, o próximo trimestre da Revista dos Adultos vai falar justamente sobre evangelismo. Então nós temos que entender, o professor Jefferson já está no canal dele, a primeira aula já do terceiro trimestre. Já está bem adiantado, e hoje eu estava olhando e vendo alguns parâmetros. Então vemos que um evangelista ele tem uma função muito importante na igreja e para o povo de Deus. Nós vemos que ser evangelista não é apenas ganhei o nome, está tudo certo. Então temos que entender que há uma série de fatores para que realmente o evangelista possa se destacar, não se destacar para ganhar mérito. É o que falamos aqui sobre o ser e o ter. Na verdade, o evangelista ele não preocupa muito em ter, ele preocupa mais em ser. Ele preocupa ser mais caridoso, ele preocupa
preocupa mais cuidar das ovelhas e vemos alguns parâmetros. Mais na frente da lição vamos falar alguns tópicos. Na própria lição fala, o tesouro deles são pessoas que através das escrituras são conduzidas a Cristo. Então você vê que o objetivo do evangelista não é ter, sim, ser e deixar o seu legado para outras pessoas. Vamos continuar na nossa lição, tópico 2 com o professor Michael, amém? Amém. Filipe e as características fundamentais do ministério de liderança de um evangelista. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é uma ótima referência para compreendermos as características de um líder que tem como vocação ser evangelista. O texto inicia-se afirmando que, descendo a Samaria, provavelmente vindo de Jerusalém, Filipe começou a pregar naquela região e, tendo cumprido a sua missão, voltou a Jerusalém. Ao final do capítulo, entretanto, temos a informação que, após batizar o etíope, o evangelista não voltou para Jerusalém, mas seguiu para Cesareia. O evangelista tem um coração nômade, é peregrino por vocação. Seu impulso é a pregação do evangelho, onde for necessário e possível. O relato de Lucas nos diz ainda que o ministro da rainha etíope, apesar de ter o livro do profeta Isaías em mãos, não compreendia o que lia. Filipe tornou-se aquele texto complexo e incompreensível para o eunuco em uma pregação acessível e convincente. A liderança, a partir das qualidades de um evangelista, é aquela que torna simples os problemas que são complicados de resolver. Esse tipo de liderança não dá orientações sobre o que fazer, mas vai onde o problema está e apresenta uma solução agradável e abençoadora. O texto finaliza afirmando que, após pregar, orar e batizar o etíope, Filipe é simplesmente arrebatado. Não houve tempo para abraços, agradecimentos ou despedidas. Filipe literalmente desapareceu. O eunuco, contudo, continuou jubiloso em sua viagem de retorno, agora com Cristo em seu coração. Da conversa com o etíope, Filipe não esperava nenhum retorno ou benefício, tanto que, quando o evangelista se achou em Azoto, não se entristeceu ou reclamou, continuou alegremente seu ministério. Que a cada dia, enquanto líder, você desapareça e Cristo, Jesus, cresça e manifeste-se ao mundo através de você. Então, vemos aí uma característica, de o que é ser evangelista, realmente evangelista, não se preocupar igual eu falei, em ser. Eu escutei uma definição, uma frase, na verdade, do pastor Elias. Eu gosto de andar com o pastor Elias, andar com o pastor Elias é muito bom, você adquire muito conhecimento. E eu escutei, ele disse uma frase para mim, uma certa feita, tem algum tempo, mas eu lembro dessa frase e se encaixa muito na lição de hoje. Você que trabalha no anonimato aqui será visto por holofotes no céu. Então o reconhecimento não é dos homens aqui da terra, mas sim de Jesus Cristo. Então nós vamos ver também uma característica. Jesus, ele foi chamado pelo Pai para evangelizar os pobres. Lucas 4, é isso mesmo, Lucas 4:18, nós vemos uma passagem clara. Quem achar, levanta a mão aí que eu passo rapidamente. Nós vemos uma passagem clara que Jesus foi um chamado pelo próprio Pai para evangelizar os pobres. Amém, professor Mike? Lucas 4:18 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então vemos aí na verdade uma definição. Jesus, o próprio Jesus sendo aí vocacionado pelo Pai. Isso mudou? É a pergunta que eu deixo para vocês. Alguém arrisca responder? Isso mudou alguma coisa? Pessoas vocacionadas por Deus? Ou vocês vão ficar aí com a interrogação? O próprio Espírito ungiu Jesus para profetizar boas novas. O que temos que fazer hoje? Mudou? O próprio Cristo mudou? Não, nada disso mudou. É o que nós estávamos falando. Tudo é vocacionado, Então, na lição passada ele vai falando que nós temos que buscar essas coisas também. Se nós temos um dom para alguma coisa,
vemos que nós temos um dom para alguma coisa, nós temos que buscar essas coisas em oração e pedir a Deus para que venhamos abençoar cada vez mais, né? E continuar pregando essas boas novas que é o Evangelho, né? Hoje eu tenho um cameraman aqui diferente. Hoje um abraço pro Tiago. Deus abençoe, irmão Tiago. Jesus Cristo venha te abençoar, você e sua esposa, em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade à nossa revista aqui, no tópico de número 3, com o comentarista Mateus. Amém? Amém. Os evangelistas como aquele que lidera para o reino de Deus. Se alguém cobrasse de Filipe um relatório descrevendo os resultados de sua ida ao sul de Jerusalém, no caminho de quem vai a Gaza, como aquele comprovaria o saldo de sua missão, não haveria como, pois o novo convertido foi embora, e Filipe também. Qual foi o benefício para a igreja de Jerusalém? É uma mentalidade assim, carnal e materialista, fixada em resultados quantitativamente mensuráveis que por muitas vezes impede o crescimento da obra missionária. Para algumas pessoas, fazer missões é investir muito e ter pouco retorno. Isto porque, segundo esse ponto de vista, a igreja local apenas investe seu tempo pessoal e recurso financeiro, enquanto que outra localidade é que recebe os benefícios. Temos que mudar urgentemente de visão, enquanto pensarmos em resultados quantitativos e materiais. O reino de Deus estará longe de nós. Um líder vocacionado por Deus compreende que acima do egoísmo ou do benefício específico a uma igreja local está o reino de Deus. Não andamos por vista, mas por fé. Ao tratar-se do reino, não se quantificam ou valoram as ações, apenas realiza-se com o máximo de afinco possível. Eu vou só fazer um comentário aqui, antes de passar para o professor Jonathan, que primeiramente eu quero falar de uma igreja. Eu quero elogiar muito a nossa igreja em relação a isso. Nós vivemos em o vale mais pobre de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha e do Mucuri. Nós somos da cidade de Teoflotone, vivemos numa cidade polo. Então, todas as pequenas cidades são ligadas a Teoflotone comercialmente, economicamente, e a maioria dessas cidades são ligadas ao nosso campo. Então, e são cidades pobres, vamos dizer assim, pobres, de viver em miséria mesmo. E não são igrejas que recebem dízimos grandes, essas coisas todas. E nossa igreja não deixa de abraçar essas outras igrejas. Nossa igreja sempre ajuda, sempre vai lá buscar as outras igrejas para ajudar. Se o líder da igreja, o pastor Valdivino, não tiver a visão de almas e apenas uma visão financeira, aí acaba com tudo que a lição está falando, né? Se nós vemos apenas de olhos financeiros, nós temos que pensar não nos dízimos, tá lá, e nas almas, nas pessoas pobres que estão lá também. Então, nossa igreja tem, acho que a principal qualidade da nossa igreja é fazer missões. Graças a Deus. Porque isso aí mostra definitivamente, nós temos um culto aqui de missão todo domingo, um domingo no mês, e mostra sempre essas igrejas. Você tem que ver a situação precária dessas cidades. São roças assim que você fica impressionado da pobreza. Às vezes você pensa que você está na África, de tão pobre que você está, pobre que é. Mas vai muito além disso, vai muito além do financeiro. Tem almas lá que precisam, almas sedentas de tudo, e principalmente de Jesus. Temos que foi bom até ressaltar isso, porque nossa igreja, eu vejo alguns batismos que acontecem nos rios, querido, além de ser sujo, mas tem pessoas lá pregando o evangelho. Não sei se eu fui interrogado logo no início desse trimestre, Dovito o nome dele? Dotivo, eu sempre troco o nome dele. Dotivo, ele me perguntou sobre dízimo. A gente nem estávamos falando sobre isso, mas eu tive o prazer de respondê-lo. Foi um prazer mesmo responder. Quero mandar um abraço para ele. Ele me perguntou sobre dízimo. Dízimo é justamente para isso, para manter a obra andando. Eu tenho alguns amigos ou colegas que eles batem muito nessa tecla.
sim, querido, nós temos que entender que existe muito os mercenários da fé. Nós temos que entender isso. Tem uma música do João Alexandre, um hino do João Alexandre, que relata muito isso, sobre os mercenários da fé. Então, temos que pensar, quem tem um coração missionário, um coração evangelista, nós temos que dar crédito a essas igrejas. E é por isso que eu dou crédito à minha igreja. Ah, João, você está puxando sardinha para o lado da sua igreja? Não. Eu dou crédito porque eu vejo a obra acontecendo. Se você quer saber para onde seu dízimo foi, você tem total livre acesso para vir até a secretaria e passar a saber. Isso é muito bom. Isso é muito interessante, Mateus. Isso é verdade. Nós aqui de Itafontana não temos uma sede de estrutura tão grande. Simplesmente nós poderíamos deixar essas congregações aí do Vale e investir aqui na sede. Nossa sede tem 2 cultos e porque não está cabendo mais gente aqui dentro da sede, então está superlotando. Então aí pensa aqui, né, igual eu falo aqui na lição, para algumas pessoas fazer missões é investir muito e ter pouco retorno. Por que essas igrejas da pentecostais não vão lá e fazem uma igreja numa roça? Eu acho que você vai. Eu vi uma frase engraçada, fala assim: primeiro você cria a Assembleia de Deus, depois a cidade vai criando ao redor da Assembleia de Deus. Primeiro vem a Assembleia de Deus, depois vem a cidade, né? Mas é isso aí, porque essas igrejas da pentecostais, essas igrejas de prosperidade, da teologia de prosperidade, não vão aí nessas igrejas. Será que elas estão preocupadas com o evangelho mesmo? Ou só estão querendo isso daqui? Porque eu não acredito. Eu acho que vai muito mais além disso daí. Eles só querem isso daqui e não estão preocupados realmente com algo. A pergunta mesmo é a seguinte: por que a maioria das igrejas hoje não se preocupa com missões? Porque é como a lição falou aqui, vamos prestar atenção. Filipe fazia parte da igreja de Jerusalém. As regiões ao qual ele foi evangelizar não tinha nenhum contato com a igreja de Jerusalém. Então o dízimo, as ofertas que estavam ali, ficavam ali. A minha resposta da minha pergunta é o seguinte: por que não dá lucro? Missão, infelizmente, não dá lucro para as igrejas que preocupam com o evangelho da prosperidade. Respondendo já a pergunta de Mateus. Então a gente tem que lembrar o seguinte: às vezes a pessoa pensa assim, que a gente está falando aqui, investir muito e ter pouco retorno. Então as pessoas pensam assim: não vai ter retorno. Não, irmão, vai ter um grande retorno. O reino de Deus está crescendo. Essa é a importância de ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o nosso grande retorno. Já pegando um gancho, na verdade, né, professor Mike? É isso que temos que preocupar. Temos que preocupar com vidas, com almas, com pessoas, porque Jesus nos ensinou isso. Está no coração de Jesus fazer missão. Está no coração de Jesus evangelizar. É para isso que fomos chamados. Amém? Alguns pontos aqui, mas eu vou ler primeiro o tópico 4 com o professor Mike. Amém? Amém. O que é um evangelista em nossa igreja? Na Igreja Assembleia de Deus há uma estrutura formal de liderança. Essa composição de governo funciona através de uma série de elementos que possuem validade local, regional ou nacional. Cargos como obreiro auxiliar, diácono, presbítero, tradicionalmente são títulos atribuídos a irmãos que desempenham uma determinada tarefa na comunidade local. Pregação da palavra, liderança de congregações, organização e segurança dos cultos, etc. Já evangelistas e pastores em nossa denominação são aqueles irmãos que, depois de uma trajetória ministerial em sua igreja local, demonstram maturidade para servir em um contexto mais amplo, estadual, regional ou até nacional. Estes últimos, inclusive, são institucionalmente chamados de ministros. É bem verdade que essa arquitetura governamental é absolutamente peculiar à Igreja Assembleia de Deus, havendo outras denominações que possuem outro modo interno de organização da liderança. Desta maneira, pode-se definir um evangelista como aquele líder que, depois de um percurso espiritual promissor, foi convocado pela liderança estadual da igreja para iniciar ações que tenham um impacto para além de sua igreja local.
Nessa perspectiva, o evangelista é o líder que rompe com o comodismo, que atua apenas em um local, geralmente que lhe é mais conveniente, e assume o desafio de desenvolver seus dons e talentos para benefício de outros. É só para deixar uma observação aqui antes de passar para o professor Jonathan, como a revista da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, nós estamos falando do modelo de liderança da Assembleia de Deus. Aqui fala, em outras denominações, você vai ver bispo, apóstolo. Na Assembleia de Deus você não vai ver isso não. Na Assembleia de Deus você vai ver diácono, presbítero, evangelista e pastor. Então aqui nós estamos falando do modelo de liderança da Assembleia de Deus, porque a revista é da CPAD. Só para deixar uma observação aí, porque para você não achar esquisito. Eu vou destacar, na verdade, alguns tópicos, porque o evangelista ele tem que ter algumas características, essa é a verdade. Ele tem que ser, ele tem que ter disponibilidade, tem que ter humildade, doação, cuidado para com o outro. Então já vemos 4 pontos aí que o evangelista ele tem que ter. Vemos também que ele tem que ter um coração nômade. Alguém vai arriscar falar? Eu vou deixar pro Mike. Não, eu queria comentar o ponto que você falou aí, humildade. A humildade de Jesus, que foi um belo de um evangelista, a gente pode destacar. Quando Jesus estava pregando o evangelho ali, teve um momento que o povo falou assim: vamos fazer dele rei. Aqui que a Bíblia nos diz que Jesus saiu fora, porque o foco de Jesus não era ser um popstar, ser uma estrela. Um dia o nosso pastor falou uma coisa muito interessante: desconfie de uma igreja que tem na placa dela a foto do pastor. Venha na pregação do homem que faz milagres e não sei o que. Irmãos, qual é o foco da igreja? É o seu pastor ou é Jesus Cristo? Então, que possamos priorizar. Eu não estou sendo contra aqui não, Matheus. Se tem algum evento, o cantor tal vai vir cantar aqui, o pregador vai cantar aqui. Existe uma diferença de você divulgar um trabalho, um congresso, colocando um cartaz, aí sim vai estar cantor tal. Não colocando na placa de igreja tal, do pastor, do apóstolo, toma aí a foto do apóstolo em frente à igreja. O fulano que opera milagres, né? É isso que eu estou focando. Então, o evangelista, ele tem que ser humilde, como o Jonathan falou ali, porque o foco dele é como, que nem João Batista falou, que Jesus cresça e que eu diminua. Fala pro professor Jonathan, depois a gente responde a sua pergunta. Entre esses tópicos, a disponibilidade de um evangelista. O evangelista, resumindo, o evangelista não pode ser preguiçoso, né? Ele tem que sempre ser disponível a escutar e atender as outras pessoas. Hoje em dia não acontece muito isso, aquele evangelista que se isola, que pregou a palavra e tal. Não, evangelistas, como é um papel, eu já vou responder sua pergunta. Como é um papel de coração nômade, o evangelista não fica só em um determinado lugar, isso quer ser nômade, não tem moradia fixa, não fica só em um lugar. Então, o evangelista sempre vai deixar aconselhando, se disponível para as outras pessoas. Como ele não fica em um determinado só lugar, ele sempre vai ter disponibilidade para as outras pessoas. Querido, logo no início da lição falamos sobre isso, sobre a definição de missionário e de evangelista. Não confunda o que o Mateus falou agora, tá? Eu vou explicar muito bem. Não confunda o que ele falou agora com o que eu falei no início da lição. Não estamos entrando em contradição de forma alguma. Missionário, assim como evangelista, a única diferença de ambos é que o evangelista ele fica um pouco mais de tempo no lugar. Então mas ele cria, de ser nômade, né? Mas não deixa de ser nômade. É isso que eu estou querendo dizer. Não estamos entrando de forma nenhuma em contradição um com o outro aqui, não. E o missionário não. O missionário ele vem aqui, deixa aqui e vai rapidamente. O evangelista, como vemos em muitos lugares do nosso campo, nosso pastor presidente, pastor Valdivino, ele é muito sábio na questão dessas escolhas. Quando ele manda algum evangelista para um lugar, e ele muda, quando ele muda, que precisa fazer alguma mudança, o evangelista vai para outro lugar e aquela habitação que ele deixou é ocupada por um evangelista, certo? Ficou alguma, não, tomara que não fique nenhuma dúvida na cabeça.
eu fiquei, abre 1 Pedro para mim, capítulo 1, versículo 25. Tem alguns outros tópicos aqui que eu separei, que é as características do evangelista. Ele tem que ter, na verdade, criatividade. Mas não podemos confundir criatividade com libertinagem. Foi o que o Michael perguntou, né? Que o Michael falou logo no início da lição. Criatividade não é a mesma coisa que libertinagem. A Bíblia ainda cita: miserável é o homem que faz a obra de Deus de qualquer forma. Miserável é o homem. E eu não... Jonas, o versículo eu não lembro, tá? Eu estou falando as minhas palavras. Mas miserável é o homem que faz a obra de Deus de qualquer forma. Não tem como fazer essa criatividade aí, querido. Eu vejo assim, são formas de evangelizar. Não tem outra busca alucinante. Porque vai depender da cultura, do povo que você tá. Você não vai chegar para doutores e pessoas de alta relevância na sociedade e falar de uma forma para uma pessoa que mora lá na roça, aquela pessoa bem simplesinha. Então a forma, a criatividade vai ser diferente aí para evangelizar. Até para crianças também, né? Você vai falar para uma criança e falar de uma forma muito, culta e tal, a criança não vai entender nada. Quando fala criatividade, você vai pregar para crianças, por que não fazer um teatro para as crianças, né? Isso é criatividade. É até bom, é importante ressaltar esse tópico sobre criatividade, porque tem muitas pessoas confundindo essa criatividade aí com outras coisas que já foram faladas aqui, foram faladas nas nossas outras missões, tá? Um outro tópico aqui é comprometimento. Tem que ter comprometimento. Não tem como existir um evangelista sem um comprometimento com a obra de Deus. Isso é impossível. E um outro tópico que os evangelistas têm que ter em comum é amor a Cristo e a sua mensagem. Porque a mensagem é uma só. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mateus. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então vamos ver aí que isso, é uma só mensagem. Não tem duas mensagens, não tem duas vertentes. Vamos falar aquele versículo que há como de uma fonte só jorrar água doce e salgada? Não. Então há uma só mensagem. Amém? Amém. Algo para falar, Mateus, o professor Mike? Não, amém? Para concluir, diz assim: o ministério de um evangelista é amplo e pode ser compreendido sobre vários ângulos: função / cargo, dom / vocação, instituição / pessoal. Contudo, independentemente da perspectiva que se analisa, ser evangelista significa doar-se aos outros em nome do amor de Cristo, fazer Jesus conhecido sem preocupar-se com poder, riquezas ou autopromoção. Esse é o ideal daquele que abraça radicalmente o Evangelho. Liderar como evangelista é doar tudo, até mesmo a própria vida, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então vemos aí um mandamento se cumprir. Jesus, vamos resumir aqui os dois mandamentos. Aí ele diz: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então vemos aí que o evangelista, ele coloca até o verdadeiro evangelista, querido, ele coloca a alma do irmão ele doa a própria vida pela vida do irmão. Isso quer ser evangelista, não é esses evangeliqueis que estamos vendo aí. O Mike falou aqui sobre ter a foto estampada na capa na placa da igreja. Ô querido, nós não temos medo de falar nada não, querido. Nós não temos medo porque somos uma instituição. Será só porque vocês são da Assembleia? Não, querido. É porque nós temos responsabilidade com essa aqui, ó, com a palavra de Deus.
E é isso que nos importa, é isso que nos interessa. Querido, não é fácil viver isso aqui. Não é fácil viver a palavra de Deus. Não é fácil ser um evangelista. Eu vou falar para todos esses aí que acham que é evangelista, mas não é. Querido, eu vou usar uma frase aqui do pastor Elias, vai lamber sabão, tá? Você que acha que é evangelista e não faz nada pela obra de Deus, você não é evangelista nada. Você pode, pegar sua trouxinha, caçar seu rumo. Se você é um mercenário, os mercenários da fé, está, vamos aí, sugando tudo que sua ovelha tem, não dando nada para ela. Uma definição que eu vi aqui sobre o nômade é que ele sempre está buscando pastagem nova. Além dele não ter o lugar fixo, ele sempre está buscando pastagem nova para o gado. Ou seja, ele está sempre buscando algo novo, algo criativo. Não querido, vem aqui que... me ajuda, né, amiga? Vem aqui que você vai receber sua bênção e tá tudo certo, tá? Me ajuda. Eu quero deixar as considerações final com o meu amigo Matheus, amém? Amém. Chegamos a mais uma final de lição, a lição de número 11, os evangelistas. Lição abençoadíssima, ela gera um pouco de polêmica dentro da sala, mas estamos já no término da lição, eu, o líder. A próxima lição, a lição 12, vai ser pastores e doutores. Aí nós já vamos ver o cargo dos pastores e doutores dentro da Assembleia de Deus. E vamos terminar isso, vamos ser evangelistas verdadeiros. Evangelistas que dão o máximo para a obra de Deus, sempre ajudando o próximo. Não querendo se elevar, sua autoestima, querer autopromover, ser evangelista. Não, calma, ora a Deus, pede, seja um evangelista de verdade que ame a mensagem de Deus. Vamos terminar, professor Jonas. Eu não gosto de soltar um versículo e deixar o vento. Eu fui batendo aqui, fui procurando aqui. Jeremias, capítulo 48, verso 10, diz assim, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, maldito é o homem que faz a obra, traduzindo aí, faz a obra do Senhor de qualquer forma, tá? Então eu não queria passar e falar, Jonas colocou um versículo aí na banca aí e não falou onde estava, então já falei. Jeremias 48, 10. Muito obrigado por mais essa aula. Ficou o professor Mike de dar, né? Mas vai lá, Mike, amém? Só concluir da seguinte forma, agradecer pela oportunidade, né? E lembrar que evangelista, irmãos, resumindo tudo que foi falado aqui, é servir e não ser servido. Amém? Querido, uma excelente aula é o que nós desejamos sempre ao final de cada aula nossa. Excelente aula para você, porque eu sei, é difícil. É muito difícil estar na frente de, sei lá, igual aqui na sede em frente assim de 5 alunos. É muito difícil, nem se fosse um, mas eu dou aula como se fosse para 1000. Então, uma excelente aula para você, um forte abraço e que Deus te abençoe. Paz e graça.